Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui mais numa web conferência. Eu tenho aqui algumas pessoas conectadas no computador, numa sala de conferência, e nós também estamos gravando aqui com uma câmera para ter mais qualidade de som. E nós vamos disponibilizar esse material no nosso canal do YouTube e no meu blog www.raibarreto.com.br. Nós temos uma área exclusiva para membros que as pessoas têm que se cadastrar. Nós estamos aqui numa série de estudos sobre princípios elementares de doutrina. Hoje é dia 4 de maio de 2020. Na segunda-feira passada, nós vimos um conteúdo, um ensinamento fundamental para todas as áreas da nossa vida, seja a área individual, a área espiritual, como pai, como educador, como conselheiro, como pastor, como filósofo, como teólogo. Então, um conteúdo muito rico a respeito da nossa natureza triuna, o nosso espírito, alma e corpo. E também vimos sobre a nossa mente e sobre o espírito, o coração humano. Ficaram algumas dúvidas, as pessoas me conectaram e contactaram pelo WhatsApp. E eu vou começar tirando algumas dúvidas que talvez não tenha ficado assim muito claro para algumas pessoas, tá ok? A primeira delas é o seguinte, lembra que eu falei, né? O espírito é algo imaterial e o corpo é algo matéria, é físico. Como nós somos um ser triuno, espírito, alma e corpo, como poderia no mesmo ser coabitar, coexistir, interagir o espírito e o corpo? Então a alma, ela tem dois aspectos. A alma, ela tanto é uma energia vital, que seria a aura, a energia, né, que dá vida física ao nosso corpo. O que dá vida física ao nosso corpo e a todos os seres vivos é a alma. Portanto, a alma é uma energia vital, ou também uma aura. Quando a alma se abate, essa energia vital, por uma doença, por uma fadiga, por uma depressão, ou pela própria morte física, o corpo físico, ele morre, né? Mas a alma, ela tem algo mais elevado, é a alma que nos conecta através do sistema nervoso, do córtex e do sistema nervoso. A nossa aura nos conecta com a nossa consciência, que é o nosso espírito. E a alma, e juntamente com o nosso espírito, forma aquilo que é chamado de coração. O coração é a alma consciente, ou a alma espiritualizada. Quando Deus criou o homem, né, o Adão, a espécie humana, a Bíblia fala lá que Deus soprou no homem o espírito. E o homem, Adão, se tornou alma vivente, uma alma espiritualizada. Ok? Quer dizer, através do nosso espírito, nós podemos tomar consciência de uma realidade não material. Os animais, as plantas, os seres vivos têm uma alma, mas não é uma alma espiritualizada, não é uma alma consciente. Quando o fio de prata, que seria a alma, ele quebra, né? A Bíblia fala que o corpo volta à terra, né? Que o pó volta, né? Há uma desintegração do corpo físico, da matéria, uma decomposição, e o espírito volta a Deus que o deu. Ali está falando para os filhos de Deus. Né? Para onde o espírito humano vai depois da morte, isso é uma outra história. Né? Nós que somos cristãos, a Bíblia fala, Jesus falou ali para o ladrão na cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Né? No Antigo Testamento, aqui, os judeus que morreram na esperança, a Bíblia fala, muitas pessoas me falaram aquele exemplo de Lázaro, né? e o rico. O Lázaro estava no seio de Abraão. Né? Ele morreu na esperança. Ok? E o rico foi para o Seol, né? Foi para o inferno, um tormento. Eu vou explicar um pouco mais o que é o céu e o inferno para a gente desmistificar algumas coisas. Então preste atenção, a alma consciente gera a nossa personalidade, ok? O seu espírito, o seu coração é a sua personalidade. Quando você morre, você perde muitas das suas memórias físicas, memórias naturais. Mas a memória espiritual você leva porque faz parte do seu caráter,
do seu eu, do seu espírito. Eu vou ler um texto agora que é muito interessante. A Paty vai ler para mim aqui, se você quiser anotar aí. É Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4 a 6. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco eles jamais têm recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tá vendo? Então, esse versículo de Eclesiastes, ele está dizendo que os mortos não têm memória neste mundo. Essa palavra memória, no original hebraico, significa lembrança, ou século, ou debaixo do sol, como fala a versão de Almeida, ou esse mundo temporal. Então preste atenção, quando uma pessoa morre, muitas lembranças delas que estão na mente, ela perde. Mas aquilo que foi abstraído pelo Espírito, isso permanece. Deixa eu explicar isso aqui de forma bem simples para você, né? Eu sou profissional da área de informática, dei curso de informática para profissionais, médicos, profissionais liberais durante muitos anos. E eu usava uma ilustração muito interessante que nesse momento cabe. É a ilustração dos dois tipos de memória que o computador tem. O computador tem a memória ROM, é o Read Only Memory, é a memória gravada, e tem a memória RAM, que é a memória de trabalho. Por exemplo, você está fazendo um texto no editor de texto. Se faltar energia naquele momento, aquele texto que você está fazendo, aquele trabalho que você está fazendo, aquele desenho no AutoCAD, seja lá o que for, ele simplesmente some, evapora. Porque existe uma energia na memória RAM que guarda aquelas informações. Mas quando você salva aquelas informações no seu HD, no seu hard disk, no disco rígido ou no pendrive, você tem uma memória ROM. Quando você desliga o computador, aquela memória ROM é preservada. Então nós temos uma memória que é volátil, que é alimentada no cérebro. A imagem de como eu era criança, a imagem, como ele fala, sentimentos, o ódio, vários sentimentos que estão apenas na minha memória, na minha imaginação. Quando uma pessoa morre, essa memória, ela vira volátil. Mas tudo aquilo que você absorveu do seu caráter, da sua existência, no seu espírito, isso é gravado no seu caráter, na sua personalidade. Isso a pessoa não morre, ok? Já abre aqui um parêntese, né? Quando você vê ali no centro espírita, né? Uma mulher que acabou de perder o marido, que acabou de perder o filho, vai visitar um médium desesperada, ansiosa, e o médium começa a falar com o mesmo tom de voz da pessoa falecida, começa a contar detalhes a respeito da infância, detalhes que só o morto e aquela mãe sabia. Gente, isso nem sempre é um espírito. Aquele médium, às vezes, está usando apenas o espírito humano e detectando memórias que estão gravadas na mente da própria mãe. Tá ok? Lembra que nós falamos segunda-feira? Uma manifestação espiritual, sobrenatural, pode ter três fontes. Pode ser de demônio, pode ser do Espírito de Deus, o dom de revelação. Jesus lia a mente das pessoas, sabia o que se passava no coração das pessoas, conhecia o passado das pessoas. Lembra quando Jesus encontrou aquela mulher lá em Samaria, lá naquele poço? Ele manda chamar o marido, e Jesus, pelo dom de revelação,
soube, detectou e viu que aquela mulher teve 5 maridos e aquele homem que ela estava vivendo, o 6º homem, não era nem marido dela. E Jesus foi o 7º homem na vida dela. É muito interessante essa história aí da mulher lá de Samaria. Então, e pode ser pelo Espírito de Deus, ou pode ser, lembra que eu falei da parapsicologia. Pessoas que lê a mente das outras. Ok? Por isso que nós precisamos do dom de discernimento de espíritos. É de Deus, é de demônio ou é do espírito humano? Lembre-se que o espírito humano treinado desenvolve habilidades extrasensoriais. Isso a parapsicologia estuda muito bem. Deu para entender o que é uma memória volátil e o que é uma memória ROM? Para finalizar esse assunto, isso aqui é muito interessante. Quando uma pessoa está dormindo, os médicos, psiquiatras, psicólogos sempre falam isso. O seu subconsciente começa a trazer imagens do dia e você começa a processar aquelas imagens. A nossa consciência, quando você está dormindo, você refreia muitas imagens. Por exemplo, nós somos cristãos. Se a gente tiver uma imagem de adultério, uma imagem de suicídio, uma imagem que contradiz a nossa consciência do espírito, nós bloqueamos aquilo ali, nós rejeitamos. Mas o que é que o cérebro faz? O cérebro, enquanto você está dormindo, ele traz coisas do inconsciente, aquilo é processado como se fosse um redigerido. O que for bom, você grava no seu espírito. O que for mal, você descarta. O ser humano é assim. Fisicamente é assim. A gente come os alimentos, o que é bom, nós assimilamos, se torna eu. O que é ruim, nós usamos como excremento, jogamos fora. Ok? Então há um processo de assimilação. Então a alma, ela é espiritualizada, que é o coração humano. Outra coisa importante é o seguinte, lembre-se que todo aquele estudo que eu fiz na segunda-feira passada estava fundamentalmente ligado aos ensinamentos do apóstolo Paulo, que foi a pessoa que teve a revelação mais completa do ser humano. Porque você vai encontrar textos no Antigo Testamento e até nos Evangelhos ou outras epístolas que a palavra coração vai ser sinônima de espírito. E às vezes a palavra coração vai ser sinônimo de alma, porque o coração é a alma espiritualizada. Antigamente, quer dizer, no Antigo Testamento, na Antiguidade, quando a pessoa estava viva, ela percebia que o coração batia. Quando a pessoa morria, elas percebiam que o coração parava de bater. Então eles diziam que o coração físico, o cardio, era o centro da vida. Uma outra coisa importante que eu fiquei pensando, no Novo Testamento existem 3 pessoas que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou a filha de Lázaro, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Mas quando você vê Lucas 7, de 11 a 17, quando Jesus cura, o filho único da viúva da cidade de Naim, assim que ele ressuscita aquele menino, Jesus fala assim, olha que interessante, dai-lhe de comer. Interessante, né? Porque quando uma pessoa morreu e o espírito voltou, a Bíblia fala lá em Lucas 7, de 11 a 17, que o espírito voltou para a pessoa. Quando a criança ressuscita, Jesus fala para a mãe, dá-lhe de comer. Por quê? Como ela estava morta, o espírito voltou, ok? Mas a energia, a vida, a saúde física estava abalada. Então, quando uma pessoa ressuscita, ela ressuscita fraca, organicamente fraca, a energia vital fraca. Então, é necessário você dar alimento para que o corpo recupere a sua energia, vitalidade, força física. Para finalizar, algumas questões da conferência, da aula passada. Tá tudo bem aí, Paty? Pessoal, tá? As pessoas estão em casa nesse período de isolamento social. Então, nós devemos estar com mais de 400 pessoas participando desse conteúdo. Uma coisa que Paulo Barreto, de Araraquara, meu irmão, perguntou para mim, falou, Rai, qual é a diferença entre céu e inferno?
Lembra que ele falou, onde é que está o céu? Essa é uma boa pergunta, né? Aonde está o céu? Aonde está o inferno? A melhor forma de eu entender isso, a melhor explicação que eu já recebi a respeito do céu e inferno, é o seguinte, o céu não é um lugar físico. Imagine a imensidão do universo. Você acha que Deus, Pai, quando uma pessoa morre, ela vai para uma galáxia distante, né? No Antigo Testamento, achava-se que quando uma pessoa ia para o inferno, ela ia para o Seol, que é uma palavra hebraica que significa regiões inferiores. Lembra que quando Jesus morreu, durante os 3 dias, ele esteve no Hades e foi ministrar, pregar para espíritos que haviam morrido, né, no Antigo Testamento, no período anterior à vinda do reino de Deus? Então as pessoas achavam que o Seol estava debaixo da terra. Mas debaixo da terra a gente sabe que só existe lava e no centro da terra só existe fogo. Então é muito ingênuo nós pensarmos que céu e inferno é um lugar físico. Quando Jesus subiu no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João para orar, ele estava já pré-anunciando, né, que ele tinha que ir para Jerusalém e estava na terceira fase do ministério dele. Era um momento muito importante, por isso ele foi orar. A Bíblia fala que enquanto ele orava, apareceu Elias e Eliseu, o representante da lei e o representante dos profetas, a lei e os profetas. E Deus disse a ele ouvi a Jesus, né? E Hebreus fala isso, que Deus nos falou de muitas maneiras pelos pais através dos profetas, mas agora nos fala pelo Filho, a ele ouvi, ok? O verbo se fez carne. Então, da onde apareceu Elias e Eliseu? A melhor explicação que eu tenho para isso é você comparar o céu com as ondas de rádio FM. O Matheus de Salvador está perguntando se seria uma outra dimensão. É uma outra dimensão. Esse assunto surgiu quando a gente leu Hebreus capítulo 12. Nós estamos a rodear de uma nuvem de testemunho. E ele fala que essa nuvem de testemunho é o que fala em Hebreus 11. São todos aqueles que morreram na fé, nos cerca com uma nuvem de testemunho. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o ama. Então, cadê o anjo? Onde é que ele está? Está em outra dimensão. Vamos fazer essa analogia, viu, Paty? De rádio, frequências FM e frequências AM, moderada. Você está na sua casa, ok? Isso é básico para aquilo que a gente vai entrar hoje. Por isso que eu deixei esse ponto justamente para o final dessa introdução. Aonde está as ondas AM e FM nesse momento na sua casa? Elas estão passando por aqui, ó. Aonde é que está a onda de celular? Onde é que está a onda do Wi-Fi? Como que o Wi-Fi agora, nesse momento, está mandando minha imagem, meu som para você na sua casa? Lembra-se que quando inventaram a máquina de fotografia, foram tirar foto dos índios? Os índios abominaram, porque dizia que prendia o espírito, a alma, naquele papel. Os índios não queriam tirar foto, porque dizia que a fotografia prendia a alma dele naquele papel. Então, preste atenção. As ondas AM, elas são ondas curtas e cheias de interferências. Preste atenção nisso. Quando você liga um rádio na estação AM, como é uma onda moderada, baixa, vibrações baixas, ela vem cheia de ruído, inclusive de interferências. Se um cara ligar como é que chama aquele rádio que motorista de caminhão usa? Alguém lembra aí qual era o... Rádio amador. Rádio amador. Se tiver um rádio amador perto da sua casa, vai dar interferência nas ondas AM. Então as ondas FM, elas são mais puras, uma precisão maior e uma qualidade de som maior. Então o inferno são pessoas que morreram numa carnalidade. Lembra que o espírito dela não nasceu para Deus e elas vibram
e se conectam com espíritos inferiores. Espíritos inferiores. Demônios e espíritos inferiores. Pessoas que têm o seu novo nascimento em Cristo, que o seu espírito nasce, eles funcionam, existem, se conectam com uma frequência espiritual mais elevada. Lembra-se que o apóstolo Paulo fala que ele foi elevado até o terceiro céu? O que é o terceiro céu? Deixa eu explicar para vocês. O primeiro céu é o céu onde habita os demônios. É o primeiro céu. Os demônios atuam muito no nosso corpo físico. É ele que traz doença, né, depressão e etc. Muito no físico humano. O demônio pode dar força a uma pessoa. A gente vai estudar isso em Princípios Elementares de Doutrina. Tem 2 lições, Libertação 1 e Libertação 2. Nós vamos ver esse assunto aí. Então, os demônios produzem doença e morte nas pessoas. Agora, a Bíblia fala que Satanás, o diabo, ele é o príncipe da potestade do ar. No original grego do Novo Testamento, essa palavra ar é atmosfera de pensamentos. Então, o diabo, Satanás, o pai da mentira, lembra-se que a Bíblia, nós lemos na aula passada, que Satanás perverteu a mente de Eva e tem pervertido a mente de muitas pessoas? Então, o primeiro céu é o céu dos demônios. É uma vibração mais energia de mal, de adultério, de droga, de suicídio, de violência, de prostituição, de sodomia. O espírito de Satanás é o espírito que atua mais no nível da mente, etc., até no nível do espírito. E o terceiro céu é uma outra vibração. É o céu de Deus, ok? Então, só para esclarecer, aonde está o céu? Aonde está o inferno? O inferno começa aqui na terra, gente. É claro que quando a pessoa morre, o que é que o espírito dela vai ficar lembrando? Só tormentos. Alguém já disse que aqueles vermes que a Bíblia fala que há no inferno, que atuam na mente das pessoas, são recordações. Imagine, a pessoa viveu a vida até dela em adultério, em ódio, em inveja. O que é que o espírito dela absorveu na memória ROM? Essa é que é a questão. Quando o espírito dela se desconecta do corpo, o que é que ela vai viver? Tormento. Só tormento, tristeza, fogo, verme. Ok? Agora, uma pessoa que conhece a Deus pode ter falhas, pode ter dificuldades, pode ter restrições, condicionamentos na mente, mas quando o espírito dela sai, né, ela conhece a Deus, ela tem o Espírito Santo. Então ela é elevada para o nível de, entre aspas, frequência diferente, tá ok? Espero que tenha ajudado. Ok? Então o céu e o inferno não é um lugar, é um estado de ser. Tá? É uma frequência espiritual. Os anjos de luz, né? Eles têm luz e etc. É claro que o espírito tem imagens, né? Você vê Deus, você vê anjos, assim como você vê demônios. A gente vai estudar, até demônios têm cheiro. Você já sentiu o cheiro de demônio? A gente vai falar isso mais adiante. Assim como a presença de Cristo também traz cheiro. Você já sentiu no momento de adoração, no momento de oração, uma fragrância parecendo uma rosa de Saron no ambiente? Uma presença espiritual, celestial? Porque o mundo espiritual tem cheiro, tem cor. Né? Agora, você já sentiu cheiro de enxofre na presença de uma pessoa endemoniada? Quando eu era presbítero na igreja de Salvador, eu sempre conto esse relato, eu era presbítero na igreja de Salvador, nós nos reunimos na Pituba, numa casa, e domingo de manhã tinha um barzinho do lado da casa, onde nós nos reuníamos.
No momento de adoração, eu estava dirigindo o louvor e a adoração. Eu estava virado para a entrada da casa e os irmãos estavam reunidos. De repente entrou 3 jovens no nosso culto. Eu estava de olho fechado, adorando a Deus. Quando eu abri de olho fechado e senti um cheiro de enxofre, cheiro muito ruim. O que é que eu fiz? Primeiro, eu olhei para o meu pé. Eu achei que eu tinha pisado em alguma coisa fedida. Olhei para o meu pé, não era nada no meu pé. Olhei para os irmãos do lado, acho que não foi ninguém. Mas quando eu olhei para frente, eu percebi que aqueles 3 jovens estavam endemoniados. O que é que eu fiz? A Bíblia fala que o demônio não permanece na congregação dos santos. Eu pedi para os irmãos continuarem adorando mais a Deus e 2 deles caíram no chão endemoniados. Nós expulsamos os demônios. Depois que a gente foi aconselhar esses jovens, 2 deles eram evangélicos, desviados de igreja, estavam no bar. Quando eles passaram na frente da igreja, foram atraídos. Você viu, o espírito deles foram atraídos, porque um dia eles conheceram o Senhor. Foram atraídos para serem libertos. Então, Satanás tem um cheiro de enxofre. Né? Se você nunca cheirou enxofre em Salvador, me lembro que uma vez eu fui numa duna de enxofre. É impressionante como é o mesmo cheiro do enxofre. Por isso que a Bíblia associa o inferno ao cheiro do enxofre. É o cheiro de demônio. Aí, Mateus de Salvador, a mãe dele teve uma experiência há pouco tempo. Tá ok. Bem, mas eu já senti o cheiro da presença de Cristo. Né? Vários momentos de adoração, de comunhão com o Senhor, eu já senti um cheiro maravilhoso de folhas, de flores, né? Parecendo lírio, uma rosa, um cheiro maravilhoso de fragrância da presença do Senhor. Por isso que no livro de Cantares, Cristo é associado à rosa de Saron. Tem uma pergunta aqui, ó, pastor Gésio de Itanhaém. Meu Deus, espírito é julgado? Como fica Ezequiel 18, que diz que a alma que vai ser julgada? Por favor, que vocês me dizem. Na realidade, lembra-se o que eu falei, gente, se vocês não viram, né? Inclusive o pastor aí, o Gerson, acho que não viu a aula passada. O Antigo Testamento não faz muita distinção entre alma e espírito, tá ok? Então você vai encontrar no Antigo Testamento alma como sinônimo de espírito e coração como sinônimo de espírito. A Bíblia fala lá em João que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A nossa parte do nosso ser, que é eterna, imortal, é o nosso espírito. O espírito volta para Deus. Agora, no dia da parousia, nós vamos receber um corpo glorificado. É claro que é um corpo, uma alma glorificada. E a Bíblia fala que aqueles que estão, seremos transformados. No abrir e fechar dos olhos, e encontraremos o Senhor aonde? Nos ares. Que ares é esse? Então, respondendo ao pastor, a alma ali é o espírito. E na realidade, a alma ali não é nem espírito, ali está falando de personalidade. O ser humano, a alma significa o ser humano como um todo. A alma está dizendo, Cristo salvou almas. Né? A gente não fala isso, nós evangélicos, né? O Senhor está salvando almas. É um linguajar que a gente usa. A alma significa indivíduos, pessoas, né? Particularidades, personalidades. Tem um erro de tradução aqui, ó, em João capítulo 3, quando fala de Nicodemos. Um dia eu poderia explanar com mais calma aqui. Ó. João 3, versículo 5, fala assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem é nascido da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O versículo 6, o que é nascido do Espírito é o Espírito. Ok? Então, o que é o nosso novo nascimento? É a abertura do nosso espírito, da nossa consciência para Deus. Meu espírito estava cego,
morto, entre aspas, não participava da vida de Deus, só participava da minha vida natural. Por isso, quem der a sua vida, a vida natural, recebê-la-á. Quem quiser preservar essa vida natural, humana e carnal, vai perdê-la. Ok? Vida que ele está falando é vida, existência natural. Então, no grego é aquilo. Aquilo que é nascido do Espírito é o Espírito. Ok? É por isso que o apóstolo Paulo fala lá, o nosso homem interior do Espírito. Ok? Então, medita de novo lá naquela primeira lição. Vamos falar sobre isso aqui, ó. 10 passos para a percepção e revelação espiritual. 10 passos para a percepção e revelação espiritual. Nós estamos aqui numa série de estudos, já faz 5 semanas. Nós estudamos Hebreus capítulo 5, que é o básico, que ele fala, mas o alimento sólido é para o cristão adulto, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades, no grego é faculdades espirituais, exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então o autor de Hebreus fala que o cristão maduro, assim como uma criança natural, ela não tem as faculdades exercitadas. E o cristão maduro, o cristão pneumático, o cristão espiritual, é aquele que tem as faculdades espirituais exercitadas. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios, mas o cristão espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aquela palavra julgar, no grego é discernir. O cristão psíquico, o cristão muito da alma, de emoção, ele não tem discernimento espiritual. Eu vou falar muito sobre isso hoje. Mas aquele que é espiritual, ele discerne todas as coisas. Mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Tá legal? Então, nós precisamos aprender. Preste atenção nessa palavra. E praticar estes 10 passos que você tem aí na mensagem impressa. 7 deles são fundamentais. 3 deles, eu coloquei em azul, são um reforço. Esses 10 passos, gente, precisa ser um material de cabeceira. Você precisa exercitar esses 7 passos com frequência para que você possa entrar em mais percepção espiritual e discernimento. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. No Antigo Testamento, houve um adolescente jovem, Samuel, que servia ao sumo sacerdote Eli. Ele servia no templo, porque aqueles discípulos do profeta também cuidavam fisicamente dos sacerdotes, dos mestres. Então, Eli estava dormindo num quarto, Samuel estava dormindo no quarto do lado. Samuel ouviu uma voz, Samuel, Samuel. Ele achou que aquela voz audível era de Eli, que precisava ser levado no banheiro para fazer xixi. Ou ele estava precisando de alguma coisa à noite, porque ele cuidava do idoso Eli. Provavelmente alguma necessidade. Então ele foi lá no quarto. Eli, você me chamou? Ele falou, não foi eu que te chamei, volta para a tua cama. Samuel voltou para a cama dele e ouviu de novo a voz. Samuel, Samuel. Ele voltou para Eli. Eli, foi você? Eli, profeta experiente, sacerdote experiente, que já conhecia a voz do Senhor. Não, Samuel, volta para a tua cama e quando essa voz falar de novo, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus chamou Samuel 2 vezes, presta atenção, isso é muito importante. Na terceira, ele identificou que era uma voz sobrenatural, não era a voz de Eli. E a Bíblia fala que Samuel foi crescendo, virou um profeta, foi confirmado como um profeta. E Samuel, ele fundou, eu tenho um estudo sobre isso, quem quiser eu posso depois disponibilizar pelo WhatsApp.
ele construiu escolas de profeta em Betel, em Gilgal, diversas outras cidades ao redor de Jerusalém. O que é que Samuel ensinava nas escolas de profeta? Né? Eu estava separando aqui 2 textos de Elias e Eliseu. Tanto Elias, ele curou uma criança, como a gente viu também o Eliseu no capítulo 4, curou, né, ou ressuscitou uma criança. Então Elias ressuscitou o filho da viúva de Serepta e Eliseu o filho da sunamita. Mas ambos, quando foi lá para ressuscitar a criança, se prostraram sobre a criança. E eu falei na aula anterior que Eliseu colocou sobre a criança olho com olho, boca com boca e mão com mão. Impartindo unção para ressuscitar. É por isso que nas nossas comunidades nós fazemos estudos de escolas de profeta. Faz mais de 30 anos que nós temos periodicamente escolas de profetas. E isso aqui foi tirado de uma escola de profetas. Então, por que eles colocaram mão ou o corpo em cima da criança? Por quê? Eles não podiam ter ordenado, ressuscita a criança, como Jesus falou para Lázaro, Lázaro, vem para fora, não bastava uma palavra? Por que eles oraram, se encheram da unção de Deus e colocaram o corpo para ressuscitar aquela criança? Por que isso? Gente, entenda que o mundo espiritual, ele funciona em cima de princípios espirituais. E são esses princípios que nós precisamos conhecer, praticar e dominar para produzir as manifestações espirituais, como a gente viu, né? A unção das roupas, como a sombra de Pedro curava. Por que Jesus, ao curar o cego, ele cuspiu no chão, fez lodo e colocou nos olhos da pessoa? Por quê? Qual o princípio espiritual que Jesus queria ensinar a gente? Ok? Então as coisas espirituais não são tão desconsequentes como a gente imagina. Se nós juntarmos uma molécula de oxigênio e 2 de hidrogênio, H2O, nós produzimos água. Ok? Então nós precisamos descobrir os princípios pelos quais os milagres acontecem. Lembra de Eliseu? O machado caiu no lago, ele pegou um pedaço de madeira e fez o machado flutuar. Ele fez um milagre. Então nós precisamos aprender como o nosso espírito funciona. Por isso que esse ensinamento a gente não vai entender se a gente não entendeu da aula passada. Se eu não entender o que é a minha alma, como minha alma funciona, meu inconsciente, meus sentimentos e a consciência do meu espírito, a fé, como desenvolver a consciência de Deus, a gente jamais vai aprender a discernir quando uma voz é de Deus ou quando é do nosso inconsciente. Portanto, vamos entrar aqui, 10 passos para a percepção espiritual. Esses 7 passos você precisa memorizá-los e praticá-los. Praticá-los porque pela prática nós vamos desenvolver as nossas faculdades espirituais. O nosso espírito tem ouvido, o nosso espírito tem paladar. Eu acabei de falar para vocês. A gente pode sentir cheiro de demônio, de anjos ou do próprio Senhor. Ok? Nós podemos ver o Senhor, ter visões e etc. Então, como que a gente vai desenvolver isso? Olha aqui, ó. É isso que nós queremos saber, é aquilo que Samuel aprendeu a discernir a voz do nosso pastor. Eu vou ler bastante hoje para ser mais preciso. Para começar, ele fala aqui, ó. Você pode estar buscando algumas verdades profundas e místicas nesta mensagem, mas ao invés disso, nós lhe daremos 10 passos básicos e simples que poderão guiá-lo
há muita revelação e percepção espiritual. Destes 10, apenas 7 são essenciais. Os 3 últimos formam um meio de fortalecer e concentrar o que você aprendeu dos primeiros, tornando-os mais práticos. Hebreus 11:6, Paty, abre aí. Após observar esses ensinamentos e colocá-los em prática, eles virão a ser um processo inconsciente para você. Então, com o tempo, você vai praticar esses 7 passos fundamentais de forma natural, de forma memorizada. Hebreus 11:6 fala assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então tá. Primeiro ponto, crie um fundamento de fé. A fé é um atributo, nós vimos isso, do nosso espírito. A fé é uma convicção, é uma certeza, não do que se vê com os olhos, mas do que se percebe além do natural. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, a fé é a substância de coisas que não se vê e a certeza de fatos que se espera. Pela fé, Abraão não levou em vista o seu estado natural de velhice. Ele tinha 100 anos e Sara 90. Mas pela fé, ele creu contra a esperança. Então, a fé, a convicção, a certeza é um atributo do nosso espírito. O que é que esse texto está dizendo? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. João capítulo 4. Deus é Espírito. E Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque Ele é Espírito. E nós vimos em Filipenses que nós é que adoramos a Deus no Espírito, que não confiamos na carne. Se você não entendeu a lição passada, isso aqui não vai fazer sentido para você. Ok? Então, você vai orar, você vai ter um período de espera. Lembra que nós estamos tratando aqui de um assunto de 2 segundas-feiras para trás, da oração de meditação. Eu preciso conhecer ao Senhor. Eu preciso ter revelação, epignose. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Mas Ele nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo traz revelação para a gente através do nosso espírito, porque Deus é Espírito. Então se eu vou orar e vou me achegar a Deus num período de meditação e oração, eu tenho que crer que Deus existe, gente. Senão eu vou ficar falando para pedra, para parede. Ok? Então, primeiro ponto, coloque um bom fundamento de fé. Isso aqui é uma orientação para os seus momentos de meditação contemplativa, de contemplar o Senhor. Nós contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória a sua própria imagem, como pelo seu Espírito no nosso homem interior. Então nós precisamos contemplar o Senhor. A palavra contemplar, perceber, é uma virtude do espírito humano, é a consciência. Eu preciso desenvolver a minha consciência ou a minha capacidade de tomar consciência de Deus. Isso é que é adoração. O que é adoração? Adoração é uma contemplação no espírito.
Eu não preciso falar nada quando eu estou adorando. Nós somos transformados de glória em glória quando eu contemplo a glória do Senhor. E eu sou transformado por essa glória. Eu tenho um estudo muito bom sobre a glória do Senhor. Está no meu blog, se eu não me engano. Tá ok? Então, à medida que você continua a citar as promessas da Bíblia, estará lançando um bom alicerce até que todos os cantinhos do seu ser sejam saturados com a confiança na palavra de Deus. Então, o que ele está dizendo? Quando você for ter um período de oração e meditação e esperar em Deus, medite na Bíblia, na palavra. Leia textos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, se eu quero desenvolver a consciência, a minha consciência espiritual de Deus, eu vou alimentar a minha fé. Simples assim. Não é algo tão sobrenatural. Tá ok? Por exemplo, você já tentou orar com uma dor no dedão do pé? Vai estudar matemática com uma dor de dente, uma dor no pé? A sua consciência fica só consciente do dedão do pé. Lembra que eu falei de Paulo quando ele estava com chicoteado? Como é que ele conseguiu adorar o Senhor? Então, o que é que vai fazer a consciência do meu espírito desconcentrar cada vez mais da minha alma e do meu corpo e abrir para uma consciência da presença espiritual de Deus, dos anjos, dos céus? Primeiro ponto, fundamento de fé. Leia a Bíblia, recite a Bíblia, declare a Bíblia, cante um cântico, um louvor, uma adoração. Isso cria uma abertura do seu espírito para você ter mais consciência de Deus. Ponto 2, Salmo 131, versículo de 1 a 3, foi o que a gente leu na aula passada. Então preste atenção, eu estou falando aqui que você vai entrar no teu quarto, vai fechar a tua porta, ou de joelho, ou deitado, ou sentado. A forma física não interfere nisso. Eu costumo orar mais a Deus deitado. Tem alguns momentos que eu me ajoelho, mas a reverência do meu espírito não tem nada a ver com a minha postura física, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Não é a minha posição física que determina a posição do meu espírito. Eu posso estar ajoelhado, pensando em conta para pagar, pensando em um monte de besteira. Não é legal? Então vamos tirar toda essa forma religiosa, entendeu? Que sacrifício, botar feijãozinho no chão e ajoelhar, né? Machucar meu corpo, vai comover o coração de Deus. Isso aí é religião. Salmo quanto? Salmo 131 é um salmo que a gente sabe de cor. Davi fala assim, preste atenção. Você entra no teu quarto, fecha a porta, toma um banho. Se quiser botar um cântico, ter um momento de louvor, de adoração, um momento de leitura da palavra, alimente a fé do seu espírito. O espírito vai tomar mais consciência da presença do Senhor, de Cristo e dos anjos. Isso é o que nós chamamos de criar uma atmosfera espiritual. Quando Jesus ia curar as pessoas, ele mandava os incrédulos saírem para ficar um ambiente espiritual de fé, de crença. Então, cria essa atmosfera aí. Agora, quando você estiver nesse processo, você precisa calar a sua alma. Porque o grande problema para quando a gente está exercitando o nosso espírito, a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, é a interferência da alma, do inconsciente e dos sentimentos. Muitas revelações que as pessoas dizem que foi de Deus, não foi de Deus, foi coisa da imaginação dela. E nós vamos ter que aprender a sossegar a nossa alma. É isso aí, a Sônia de Rio Pardo está dizendo. Mais que curvar os joelhos,
quero curvar a minha vida. Aliás, a palavra adoração, no hebraico e no grego, significa reverência, contemplação espiritual. Né? Também significa curvar-se, prostrar-se. Tá? Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus falou, a hora veio, pá, e já chegou. Dali para frente, Deus não queria sangue de animal, sacrifício, nada que fosse físico, porque Deus não come bolo. Não adianta acender vela para Deus, não adianta acender incenso para Deus, gente. Que infantilidade religiosa. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem na consciência, na fé, nas qualidades espirituais. Portanto, na hora que você está nessa atmosfera, você tem que aprender a calar a sua alma. Entre no descanso de Deus, relaxe. Como no passo anterior parece haver uma luta, então você precisa aprender a relaxar seu esforço. Toda tensão, seja tensão muscular, física, ou mental, você está com ódio, isso bloqueia a consciência do seu espírito. É o que eu acabei de falar. Quando você está cansado, exausto, com a dor no pé, é difícil sua mente concentrar em matemática. Como que você vai adorar a Deus, fluir em Deus se você está sentindo uma dor física? Só depois que você tiver muito exercício você vai conseguir isso. Como aconteceu com Paulo, como aconteceu com os profetas e como aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo. Tá legal? Um estado de tensão muscular ou mental serve como uma barreira e um escudo contra a revelação espiritual. O exercício físico afasta a tensão e ajuda a relaxar. Então, antes de você ir orar, se você quiser ir lá fazer um pouco de exercício físico, tomar um bom banho, né? Botar uma roupa suave, Senhor, hoje eu vou tirar a tarde para estar com o Senhor. Pega a Bíblia, começa a fazer um estudo bíblico, entendeu? Ali 1 hora, 2 horas. Às vezes eu faço estudo da Bíblia durante um dia inteiro, gente. Eu choro, sinto a presença de Deus, sinto Deus falando no meu ouvido. Eu sei quando Deus está vindo para me ensinar. Eu sinto Ele me guiando nos versículos, o Espírito Santo me lembrando. E isso é um relacionamento espiritual com o Senhor. Ok? Então, o que acontece? O Salmo 131, Davi fala assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas e coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta no colo da sua mãe, assim a minha alma para comigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então nós precisamos, neste momento, que a gente abriu o nosso espírito, a nossa fé, a nossa consciência de Deus, relaxar nossas emoções. E por isso que a Bíblia fala lá em Hebreus que a palavra de Deus é viva e eficaz e vai separar alma de espírito. Ok? Porque a gente não quer ter revelações mentais. Nós queremos ter revelações que vêm diretamente do Espírito de Deus. Ok? Então eu crio uma atmosfera de fé, um ambiente de fé, louvando, cantando, adorando ao Senhor, lendo as Escrituras, declarando que isso cria uma atmosfera, uma convicção, uma percepção que aquela atmosfera é uma atmosfera divina. Eu agora tenho que calar e sossegar a minha alma, tirar toda a ansiedade, toda a preocupação e etc. Item 3. Sintonize sua consciência. Isso aqui é um dos passos mais difíceis. Daniel, quando estava na Babilônia, ele durante 3 vezes no dia, ele abria a janela do quarto dele
e focalizava em Jerusalém? Porque naquela época a presença de Deus estava fisicamente, entre aspas, em Jerusalém. Até hoje, os muçulmanos e os judeus oram direcionados para a Jerusalém física. Mas vem a hora, e já chegou, como eu não vou adorar a Deus nem em Jerusalém, nem em Samaria, nem na Itália, em Roma, não é na minha igreja física, é no espírito. Então eu tenho que aprender a sintonizar o meu espírito. Aí volta aquela questão, gente. Aquela questão da rádio. O que é que significa sintonia? Quando o rádio ele era manual, você ia passando o rádio, vamos supor que a estação é 100 MHz. Quando ela vinha ali no 90 MHz, começava o quê? Um ruído. Quando você ia se aproximando, quando chegava no som 100, você entendia perfeitamente a voz. Samuel, Samuel. Será que essa voz é de Eli? Ou é do Senhor? Viu aí a sintonia? Ok? E outra coisa, o Hebreus capítulo 11, ele fala daqueles que morreram pela fé. No capítulo 12 de Hebreus, ele fala claramente, portanto nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos. Que nuvem é essa? Abraão, Isaac, Jacó, Esté, essa nuvem de testemunho. Desembaracemos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está no propósito, olhando firmemente para o autor e o consumador da minha fé. Cristo, ele é a origem da minha fé e o foco da minha fé. Quando eu começo a adorar ao Senhor, quando eu começo a abrir o meu espírito para o terceiro céu, eu não quero sintonizar em ondas AM. Eu não quero sintonizar o meu espírito em demônios. Eu não quero conversar com Abraão, com Isaac, com Jacó. Eu estou a rodear com uma nuvem de testemunho. Mas o meu foco é Jesus. E o que é que vai me dar essa consciência, essa sintonia? É a palavra, é o tópico 1. Eu estou numa atmosfera de adoração, de fé, de consciência da presença do Senhor. Eu não quero interferência demoníaca quando eu entrar no nível espiritual, que é um nível que a gente não conhece. Por isso que a Bíblia fala que existem doutrinas de demônio. Lembra do Antigo Testamento lá que quiseram consultar o espírito de Samuel? E aí? Eu vou querer consultar o espírito de Samuel? O espírito de Elias? O espírito de Paulo, de Pedro, de João? Da nuvem de testemunho? Ou eu quero sintonizar no autor e consumador da minha fé? Vou sintonizar em Maria? E aí? Hebreus capítulo 12. Então, cuidado com a sua sintonia, tá, gente? A gente não quer sintonizar, tem um irmão que fala, em um espírito de um índio morto. Não quero sintonizar em outras ondas, em outros seres espirituais, porque nós estamos a rodear pela nuvem de testemunho de anjos e de demônios que estão ao nosso derredor. Eu não quero ter comunhão com o demônio. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês adiantando. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Anota aí, Pati. Gente, isso aqui é sério que eu estou falando. Tem muito cristãozinho aí recebendo doutrina que não é de Deus, hein? 1 Coríntios 12, 1. Preste atenção, a gente vai explorar isso mais adiante. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Essa palavra dons espirituais, no original grego, não é dons espirituais. É muito mais abrangente
No original grego é a respeito das coisas espirituais. Porque, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, dentro da igreja de Coríntios existiam manifestações espirituais que não eram do Espírito de Cristo. Existem muitas profecias, revelações que vêm ou do espírito humano, ou de um demônio, ou... Lembra-se que nós falamos em Efésios capítulo 5, né? Sede fortalecidos, quando eu falei sobre a oração, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus e entre na batalha. Quando você entra em oração, gente, quando você busca o Senhor, você entra no nível de batalha que está acima do natural. E você precisa se revestir da armadura de Deus. Portanto, sintonize sua consciência no Senhor. Hebreus 12, 10. Aprenda a focalizar sua consciência e mente no Senhor. Primeiro, temos esse fundamento de fé integral em nosso coração. Segundo, estamos em repouso. A tensão já se foi. Observe como esses passos se sobrepõem. Se você tem fé verdadeira, estará também repousando e então poderá focalizar no Senhor. Item 4. Abra seu espírito e elimine os produtos da sua mente. Isso aqui é muito importante. Busque o fluir do espírito eliminando os produtos da sua mente e pensamentos. Beba do Senhor. O que acontece depois de ter esse fundamento de fé? Está repousando e focalizando no Senhor? Sua mente, agora o problema vem para a mente, ó gente. Quando você começa a orar, relaxar, querer ouvir Deus, adorar Deus, contemplar Deus, sua mente vai lembrar, será que eu deixei o fogão ligado? Rapaz, amanhã tem uma conta para pagar, amanhã eu tenho um compromisso. Aí você começa a ficar ansioso, começa a ficar preocupado. Sua mente é que nem um cachorrinho, vai te levando para um monte de lugar. Vai para o hidrante para fazer xixi, vai para uma árvore. Sua mente começa a desviar a consciência do que você estava desenvolvendo. Aqui é o maior problema. Você tem problemas tanto com a sua consciência quanto o seu subconsciente. O telefone toca, você escuta alguém à porta ou de repente se encontra pensando num sonho ou em algo acontecendo no passado. Agora nós precisamos aprender o que fazer a este respeito. Todos nós já passamos isso quando a gente está orando, quando a gente está até na igreja adorando a Deus, né? Qualquer coisa distrai a sua mente. Por isso que Jesus fala para entrar na tua casa, entrar no teu quarto, fechar a porta. Esses momentos de meditação, de espera no Senhor, você tem que buscar um ambiente tranquilo, gente. Entendeu? Não estou dizendo que você não ora quando você está no metrô e tal, mas você não vai ter uma consciência tão plena do Senhor, não vai conseguir se aprofundar com tanto de estímulo externo, sonoro, auditivo e etc. Levará um pouquinho de tempo para você treinar a sua mente a focalizar no Senhor. A maior dificuldade é a nossa mente. Aqui no final do tópico 4, ele tem vários exemplos aqui, né? Depois vocês estudam. Quando estiver completamente repousado, mas ainda assim focalizado no Senhor, que apague da sua mente tudo, exceto o Senhor, a sua graça, o seu Espírito, a sua palavra. Pouco a pouco você terá intuições, ouvirá e verá coisas. Olha abre a Bíblia aí, Paty, em Jó 37. Agora você vai abrir o seu espírito, eliminar as coisas da sua mente, do seu inconsciente, e agora você vai ter que praticar a sintonia seletiva. Aí é que acontece um grande problema, gente. Eu me lembro quando eu usava rádio. Meu pai tinha um rádio, eu estudava num seminário em Belo Horizonte, não tinha televisão. E às vezes eu queria saber a notícia, como é que está o mundo, né? Aí eu pegava o rádio
e botava um bombril na antena do rádio. De repente, eu pegava a rádio, escute isso que eu estou te falando. Eu pegava uma sintonia que vinha uma rádio russa e ficava um monte de rádio russa, brasileira, japonês, um monte de língua misturada, até que eu conseguia ter uma sintonia pura. Então nós precisamos aprender a depurar. Será que isso que eu estou achando que é de Deus ou é do meu inconsciente? Então eu preciso aprender a depurar. Pratique a sintonia seletiva. Basicamente, esse passo é saber peneirar, escolher e avaliar Jeremias 15:19, que Deus fala para Jeremias aprender a discernir o precioso do vil. Tá legal? E esse texto de Jó, eu vou acrescentar Jó 37, 2-4. Eu deixei até marcado aí, parece. A Paty vai ler aqui. 2-4. 2-4. Jó 37, de 2-4. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Depois disso, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e ouvida a sua voz não tarda com estas coisas. Legal. Ele está dizendo que a voz do Senhor, ela é como um trovão. E logo depois do trovão e do relâmpago, nós ouvimos a voz do Senhor. Esse texto, há muitos anos eu li esse texto e fiquei meditando. Depois do trovão, pá, pá, do raio, pá, ouve-se a voz do Senhor. O que é que acontece, gente, depois de um grande trovão? Logo em seguida, um grande trovão, vem um silêncio profundo. Você já ficou na presença do Senhor 5 minutos, 10 minutos, 1 hora em silêncio, ouvindo Ele, deixando Ele lavar seus pés, deixando Ele te abençoar, deixando Ele ensinar você? Você já aprendeu, como Paulo, isso eu recebi do Senhor? Você já recebeu um ensinamento direto do Senhor? Uma revelação? Você estava orando por alguém e Deus te revelar a real necessidade daquela pessoa? Lembro que nós lemos em Romanos 8, nós não sabemos orar como convém por causa da nossa fraqueza, mas o Espírito Santo nos auxilia na nossa fraqueza, orando com gemidos inexprimíveis. Nós somos muito fracos, gente. Nós não sabemos se um pensamento veio do inconsciente, veio de medo. Nós precisamos saber se aquilo é de Deus, puramente de Deus, ou é uma coisa que é uma impressão minha. Eu já li textos na Bíblia, quando eu estava, alguns momentos, lendo a Bíblia, e falo, puxa, olha que revelação fantástica. Mas depois de um tempo de meditação, eu falei, puxa, não tem nada a ver. Não era de Deus, era do meu inconsciente, alguma coisa. Então nós precisamos aprender a discernir a voz do Senhor, que vem nesse período pós-trovão. Quando você cala a sua alma, sossega a sua alma relaxa, e ela fica ali quase que latente, seu espírito toma consciência de Deus, deixe Deus ministrar a você. Isso é o que nós chamamos de oração de meditação e de meditação nas Escrituras. Ok? Então, isso é o item 5. Pratique a sintonia seletiva.
Item 6. Prove tudo pela confirmação. Aqui já são os 6 e o 7, já é mais prático. Vamos supor que você estava orando por alguém, por uma situação, falou, puxa, essa é a vontade de Deus para aquele irmão. Realmente, aquela mulher é a que você tem que casar. Tem um monte de gente dando opinião sobre a vida dos outros. Realmente, Deus falou para mim que você tem que largar aquele emprego. Realmente, Deus falou para mim que você tem que vender tudo e abrir esta empresa. Realmente, Deus falou para você largar todos os remédios e crer que Ele vai te curar. Gente, prove todas as coisas através de um processo de confirmação. Toda palavra de Deus é confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Submeta esse sentimento, essa intuição, essa revelação que você teve a outros irmãos mais maduros, para que você não entre no engano espiritual. Lá em Gálatas capítulo 1, 12, 2, 1 e 2 está aqui, a Bíblia fala da experiência do apóstolo Saulo, quando ele se converteu. A Bíblia fala que quando ele se converteu, ele não consultou carne e sangue, já foi pregando. Não sei se você sabe, quase que as pessoas matam o apóstolo Paulo. Foi então que Paulo conheceu Barnabé, filho, Nabé da consolação, filho da consolação. Barnabé tinha um dom especial de detectar o mover de Deus na vida de uma pessoa. Barnabé falou para Paulo, Paulo, vai para Tarso e fica em Tarso. Aí a Bíblia fala, o próprio Paulo testifica, né? 12 anos depois, se eu não me engano, agora me lembrei, eu subi a Jerusalém para submeter o evangelho que eu recebi àqueles que eram apóstolos antes de mim. E ele usa uma expressão aqui, para que eu não tenha corrido em vão. Então Barnabé falou para Paulo, vai para Tarso. Depois ele subiu por uma revelação e foi submeter o evangelho que ele recebeu da graça a Pedro, Tiago e a João, que eram apóstolos antes dele. E ele fala, eu não consultei aqueles que se achavam alguma coisa, mas aqueles que tinham proeminência. Eram homens testados por Deus, homens de confiança. A esses ele submeteu o evangelho. E a Bíblia fala, o próprio Pedro relata, que Pedro, mesmo não entendendo muita coisa do que Deus revelou a Paulo, houve uma testificação que o mesmo Deus que opera em mim, operava nele, e Pedro estendeu a destra da comunhão. E a equipe apostólica foi com o ministério do apóstolo Paulo. Então, ele fala muito sobre isso aqui. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Então, não chegue para aquele irmão e queira dar aquilo que foi um sentimento seu. Vamos orar. Seja como Gideão. Senhor, eu vou colocar essa lã aqui. Se de manhã houver chuva ao redor, foi o Senhor que falou. Aí no outro dia só tinha chuva ao redor. Mas ele conhecendo que o coração humano, preste atenção, o coração humano é mais enganoso do que todas as criaturas. Por isso que a palavra de Deus tem que vir no coração e separar o que é da mente humana, o que é do inconsciente humano, daquilo que é puramente do Espírito. Não pode haver morte na panela, fogo estranho naquilo que a gente diz ser uma direção de Deus, uma palavra de Deus para um irmão, para uma pessoa, etc. Nem para a sua vida. Então, submeta aquilo que Deus, entre aspas, te falou a outros irmãos. Vamos orar mais? Senhor, agora eu vou fazer o inverso, vou botar a lã. Se chover na lã e ao redor ficar seco, olha a prudência de Gideão. Deixe Deus confirmar isso no seu coração. Deus falou uma vez, eu ouvi 2. Lembra de Samuel?
Deus falou 3 vezes com Samuel. Gente, nós precisamos ser cristãos maduros e responsáveis para dizer que algo veio de Deus ou não. Nós precisamos ser experimentados. Samuel foi experimentado. Com o tempo, as pessoas foram confiando que a palavra era de Deus ou não era de Deus. Aí o pessoal está dizendo verdade, né, Paty? Prudência. Se você receber uma palavra, um sonho, uma visão, ou uma outra forma de manifestação que presume ser do Senhor, deve submetê-la. É bem nesse ponto crítico que jovens profetas e profetisas, não jovens naturais, mas no seu caminhar com Deus, sentem ter um ponto de vista a provar. Não, mas foi Deus, foi Deus. Então espere, é de Deus? Então vamos dar um tempo. Vamos esperar Deus confirmar? Né? A Bíblia fala lá que os sinais seguem aos que creem. Então tá bom, eu não tenho muita convicção. Tá? Agora o que acontece, gente? Nós precisamos ser sinceros com o Espírito Santo. Eu tive um sentimento, eu vou guardar no coração. Quando eu tinha 24 anos, um dia eu estava conversando com a minha melhor amiga, essa que está do meu lado aqui, a Paty, era a melhor amiga, morava no interior de São Paulo, ou da Bahia, Senhor do Bonfim, a cidade que ela morava. Numa dessas conversas, ela falando do futuro dela, o que ela queria fazer isso, eu senti no coração que a vida dela se encontrava com a minha, que ela seria a esposa que Deus tinha para mim. Ela tinha 17 anos, eu tinha 24. Já imaginou? Eu nem falei para ela, era uma adolescente, não tinha nem... Eu guardei no coração isso que eu achava que era uma revelação. Eu guardei isso durante 3, 4 anos. Até que outras irmãs começaram a... Eu tinha 15 anos. Tinha 15, na verdade. Tinha 15, eu tinha 22, por aí. Eu guardei até os 24 anos. Com o tempo, algumas irmãs chegaram para mim, eu estava orando por você. E eu vi você e Patrícia juntos. Eu falei, fui guardando. Lembra de Maria? Guarda no coração. Outra irmã falou, eu estava orando por você e eu vi 2, 3, 4, 5, chegou uma hora que eu falei, está na hora, né, de eu declarar o meu amor por ela e guardei esse amor. Tem um estudo em Cantares, eu tenho um estudo de Cantares que fala do relacionamento de um homem e de uma mulher. E fala lá, não despertes o amor até que ele o queira. Quer dizer, ela tinha que ter uma revelação também, ou um nível de revelação, pelo menos um nível básico, de que eu era uma pessoa que Deus tinha para ela. Isso é o que nós chamamos de casamento pelo Espírito ou no Espírito. Começa por uma revelação. Aí os nossos sentimentos vão se ajustando. Tá legal? Beleza? Estamos chegando ao fim. Está quase na hora. Estendi demais, é difícil você controlar o tempo desses assuntos tão abstratos, né? Item 7, haja. Pratique. Tá legal? Suponha que Deus lhe dê um fardo de intercessão por algum doente. Não precisa ser da igreja, não. Estando em sintonia com ele, com essa pessoa, você pode sentir todos os seus sintomas. Já pensou? Você pode estar orando por alguém, até sentir a angústia que ele está passando. Você pode até chorar, se quebrantar e ter misericórdia daquela pessoa. Então vá e telefone para essa pessoa e diga, eu tenho orado por você. Você está doente de tal e tal modo? Olha uma pergunta. São esses os seus sintomas? Então é uma ação. Você deu um passo. Então diga-lhe, o Senhor me mostrou isso e quero orar com você e crer que o problema vai ser resolvido. Você não viu? Deus me mostrou que você estava doente. Não, vai devagar. Você não tem muita experiência, muita convicção, muito discernimento. Você chega para a pessoa, será? Eu estava orando, eu percebi que você estava assim, que você está angustiado. O irmão falou, puxa, é de Deus. Essa semana eu passei por uma opressão. Opa, posso orar com você? Então, gente, quando a gente confere
tem um texto na Bíblia que fala que nós precisamos conferir coisas espirituais com espirituais, conferir, checar, para ver se há uma concordância. Puxa, o que é que vai acontecer com você? Você vai dizer, puxa, estou começando a discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é apenas uma intuição da minha alma, um pensamento da minha alma. Então, entre em ação. Tá legal? Eu estava orando por um irmão e Deus colocou no meu coração para eu dar uma oferta para ele. Liga para o irmão. Falou, irmão, estava orando por você, senti assim, muito amor por você. Como é que está a sua vida? Entendeu? Aí a pessoa, não, eu estou passando uma dificuldade. Não, está tudo bem. Como é que está financeiramente? Entendeu? Pode ser de Deus ou pode não ser de Deus. Tá legal? Às vezes não é nem para ele, é para outra pessoa. Faltou uma sintonia mais fina. Ok? Então tá aí. Fundamento de fé. Relaxa, aquiete sua alma. Abra sua consciência. Sintonize no Senhor. Elimine as interferências da sua mente. Pratique, quando você receber algo, pratique a seletividade, separe o precioso do vil. Não, isso aqui é besteira, isso aqui foi meu inconsciente, esse sonho aqui tem nada de Deus. Quando é que um sonho é de Deus e é do meu inconsciente? Você tem que discernir quando o sonho é de Deus. José no Egito tinha esse discernimento. Quando o sonho era de Deus e quando o sonho não era de Deus. Prove todas as coisas, submeta aquilo que você acha que é do Senhor e age e pratique com prudência, né? Vá devagarzinho, tá legal? Até você ter uma fé, uma percepção, uma maturidade. E os 3 últimos passos são apenas um reforço. Eu vou ler rapidamente, que é simples. Primeiro, exercite esses 7 passos diariamente. O cristão maduro é aquele que, pela prática, tem as suas faculdades espirituais exercitadas. Tenha períodos de oração meditativa, de esperar em Deus e etc. Segundo, explore seu dom e canalize-o cuidadosamente. Você tem um dom de revelação, você tem um dom de discernimento do Espírito. A gente vai estudar sobre os 9 dons para que a gente entenda as coisas espirituais. 1 Coríntios 12, 13 e 14. Tá legal? O discernimento de Espírito, o orar em línguas, interpretação de línguas, etc. A gente tem que saber se é algo que está vindo de Deus, produzido pelo Espírito Santo, ou é algo da minha carne. É uma carnalidade, é algo produzido por mim. Então, mas explore o seu dom. Pratique o seu dom. E, por fim, alargue o lugar da sua tenda. Creia que se Deus te deu um entendimento, uma revelação, uma percepção, algo que estava oculto na vida de uma pessoa, na sua vida, expanda isso. Busque outros dons, complementando, busque aprimorar essa percepção. Aliás, gente, estude as vidas dos profetas. Se há pessoas na Bíblia que se moveram nessa percepção de ouvir Deus, de ter revelações, de ter autoridade, de fazer milagres, estude a vida dos profetas. E o irmão Benedito falava assim, quando Deus foi chamar Jeremias para o ministério, Deus mostrou uma vara para Jeremias e perguntou, Jeremias, o que é que você está vendo? Imagine, né? Deus mostrou uma vara para ele, falou, o que é que você está vendo, Jeremias? E aí Jeremias fala assim, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Sabe o que é que Deus estava fazendo com Jeremias? Exercitando a percepção. Gente, Deus mostra uma vara para Jeremias e ele discerne que a árvore, daquele pedaço de pau, era a árvore de amendoeira. Deu para perceber? É uma vara de amendoeira. Então, a percepção visual de Jeremias, do espírito de Jeremias, era precisa. Por isso que as revelações de Jeremias, as visões que ele relatou, eram precisas. Lembra Isaías, como ele descrevia, né?
Jesus, o Cordeiro de Deus, a precisão das dores, dos flagelos. Olha a precisão das revelações que os profetas tinham. Mas por que eles tinham? Porque eles aprimoravam, exercitavam, se expandiam nessas percepções espirituais. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que a gente tenha muita maturidade como cristãos diante desse ensinamento. Lembre-se das escolas de profetas que eu falei no início. O que é que os profetas ficavam fazendo nas escolas de profeta? Além dos ensinamentos, eles praticavam a oração, a adoração, a impartição, os milagres, né? Eliseu fez o dobro de milagre que Elias fez. Ele recebeu a porção dobrada. E eles ensinavam a como operar no nível do Espírito. Amém. Eu preparei aqui o vinho e o pão. Eu estou aqui com a minha família. Como a gente não está tendo reuniões nas nossas comunidades, durante todas essas semanas nós temos feito quem preparou, tá? Quem não preparou, seja um com a gente. Toma, Sloa. Olha, nós abençoamos esses elementos. Nós damos graças a Jesus, ao nosso Senhor, ao Cordeiro de Deus, que derramou a sua vida para nós. Nós abençoamos esses elementos, que esse pão vire verdadeiramente a vida e o corpo de Cristo, que esse vinho vire em nós, se transforme em nós verdadeiramente o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, traz vida e saúde para nós. Quem preparou a ceia na sua casa, nós também abençoamos sua família, você, esses elementos. Nós recebemos vida e vida em abundância, no nome do Senhor. Amém. Vou dar aqui para o Noah, para o Thomas, para a Paty. Amém. Damos graças por estarmos juntos